Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Aqui é a professora Leide Rodrigues e hoje nós daremos continuidade aos nossos conteúdos de história. Hoje, precisamente, falaremos da Idade Média Oriental e quando estamos falando de Idade Média Oriental, estamos nos referindo, galera, ao Império Bizantino e também aos árabes, né, a civilização islâmica. E é óbvio que nós precisamos nos situar no tempo e no espaço e estamos falando do século V ao século XV, precisamente na região do Oriente Próximo, certinho? Então, vamos iniciar falando do Império Bizantino. Vou gravar um outro vídeo falando sobre os árabes. E aí, galera, para falar do Império Bizantino, a gente precisa partir da ideia de que alguns acreditam que o Império Bizantino ele é uma continuação do Império Romano. Lembrando que lá naquele processo de extensão do Império Romano, o Império Romano conseguiu chegar ao Oriente. Então, após a morte do imperador Teodásio, no ano de 395, a gente começa a ver esse processo embrionário da criação do Império Bizantino. Essa região, que está mais ao oriente do Império Romano, ela vai resistir a diversas invasões bárbaras. Lembrando que bárbaros nesse contexto são aquelas pessoas que não falavam a língua materna, a língua romana, que nesse caso era o latim. E eis que então a cidade de Constantinopla, que é a atual Istambul na Turquia, ela vai manter o controle político das terras e dos povos orientais e vai ser conhecida pelo seu nome primitivo, que é o nome Bizâncio. É esse Bizâncio que vai dar sequência, né, que vai dar continuidade ao Império Bizantino. Quando a gente fala do Império Bizantino, é muito bom a gente lembrar que esse Império Bizantino ele vai guardar características, sejam lá da Grécia, como de Roma. Então ele vai guardar essas características, dentre as quais a gente vai ter muito claramente o direito de Roma e a filosofia da Grécia, além também de algumas questões religiosas que a gente vai ver muito fortemente marcando a cultura do Império Bizantino. Esse povo que vai se dar dentro do Império Bizantino, ele vai ser formado por diversas etnias. Então, por conta disso, ele é um grupo muito plural. E isso vai fazer com que diversas vezes o poder político e religioso ele vai se confundir. Tanto é que, se a gente for levar bem em consideração, o Império Bizantino, em termos políticos, ele era representado pela ideia de um imperador. Mas esse imperador era chamado de cesaropapismo. O que significa cesaropapismo? Se a gente for partir para a concepção do próprio nome, a gente vai ter a ideia de César, né, rei, o grande, e a gente vai ter o papismo, a ideia do papa. Então, o cesaropapismo diz o seguinte, olha, o imperador dentro do Império Bizantino, ele vai agregar questões políticas e religiosas, ou seja, ele vai ser o comandante, seja das forças militares, seja da igreja, seja também o juiz supremo e vai governar porque ele representa a vontade de Deus. Então, o imperador, ele tem essa característica. E esse imperador, ele vai manter o total controle do Estado. Então, ele controla todo o Estado. Para vocês terem uma ideia de como há um controle grande do Estado, a gente parte para a ideia que a emissão monetária, né, a emissão da moeda era algo que só o Estado poderia fazer. Outra característica que o Estado tinha era a criação de guildas. O que eram guildas? Eram as reuniões dos artesãos. Então, essas reuniões, elas eram organizadas e orientadas pelo próprio Estado. Então, a gente vê que o poder político está de fato centrado na mão do Estado, na mão desse imperador. E esse imperador consegue agregar características tanto políticas e religiosas, como eu já falei aqui. A economia no Império Bizantino, a marca da economia é a questão do comércio. Seja ele externo ou interno, ele vai ter uma grande marca que é exatamente uma intensa atividade voltada para o comércio. E esse comércio, galera, era muito múltiplo, né? Ele era um comércio de escravos, de especiarias, de porcelanas, de perfume, de joias, de alimentos. Então, eles tinham uma gama muito grande de produtos para serem comercializados. E como eu falei para vocês, uma das questões assim bem claras no Império Bizantino é o seguinte, é a questão da preservação do direito. Só que eu não posso falar de Império Bizantino sem falar do grande nome, né, do grande imperador Justiniano. Justiniano é o cara que vai marcar a cultura, a formação desse Império Bizantino. De que modo? Primeiro que Justiniano, a partir do momento que ele passa a governar, ele vai iniciar uma grande política expansionista. Ele vai conquistar diversos territórios para concluir, né,
formar esse grande Império Bizantino. E esses territórios, eles vão ser ao norte da África, na Península Itálica e também na Península Ibérica. Uma partezinha da Península Ibérica, os caras vão conseguir chegar lá. Isso vai fazer, galera, com que ele sinta a necessidade de criar uma espécie de leis para unificar a forma de governar esse amplo território. Assim sendo, ele pega o direito, que nós já tínhamos sido construído lá em Roma, e vai adequar a realidade do Império Bizantino. De que forma? Ele vai criar um corpo jurídico civil, e esse corpo jurídico civil, inspirado lá naquele corpo jurídico que nós já vimos romano, ele vai fazer algumas alterações. No Império Bizantino, esse direito, ele estava dividido, esse corpo, né? Ele estava dividido em 4 partes. A primeira parte era chamada de códigos, ou seja, são as leis dos imperadores romanos. A segunda parte, que é chamada de digestos ou pandequetas, eram textos, tá? Não são leis, são textos que vão ajudar, vão contribuir na organização jurídica do país. A terceira parte são os institutas, que é a base do direito romano. Na verdade, isso aí é uma espécie de manual que é dedicado aos jovens. E por último, a quarta parte são as chamadas novelas, que aí sim a gente vai ter as leis de Justiniano, as leis do Império Bizantino, tá? As leis que Justiniano criou para poder fecundar, para poder organizar o seu território. Nesse sentido, galera, essas leis, elas davam poderes ilimitados ao imperador. A igreja e a nobreza tinham uma série de privilégios e ela também vai marginalizar os colonos e os escravos. Então, é isso aí, a gente vê uma concepção de como se deu essa formulação das leis do Império Bizantino. Essa imagem aqui é uma imagem muito clássica que fala do processo de conquista mesmo dos territórios por Justiniano. Se a gente observar essa parte que parece um pouco vermelha, é o Império Bizantino antes de Justiniano. E toda essa parte laranja que vocês conseguem ver aí e observar é o momento da expansão colonial aí provocada pelo Justiniano. Outra característica que eu falei para vocês é em termos da filosofia. A filosofia grega foi bastante utilizada nesse período. E essa filosofia, galera, ela foi muito aplicada ao cristianismo, o que acabou gerando um certo problema, porque a filosofia grega, ela permitia várias leituras sobre a mesma realidade. E quando se pegou essa filosofia e agregou a religião, fez com que ocorresse uma divisão dentro da igreja. A igreja passou a ser dividida porque começou a surgir uma série de definições para a doutrina cristã, que passou a ser chamada de heresias. Então isso gerou um conflito. Esse conflito vai se dar exatamente em 3 modos, que é o monofisismo, que é quando há uma negação da Santíssima Trindade, a negação da ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. O arianismo, que é assim, eles vão dizer, olha, Jesus é um ente superior. É incontestável isso. Entretanto, ele é inferior ao Pai. Ele é uma criatura do Pai. Então, isso vai ser também uma ideia criada a partir desses conflitos dentro da igreja, dentro dessa divisão. E outra característica é a iconoclastia, que é um momento em que é uma destruição das imagens. Eles não acreditam que as imagens elas têm uma representatividade divina. Isso, galera, tudo isso, toda essa confusão, esse misto de divisões dentro da igreja, vai provocar a chamada Cisma do Oriente, 1054. Cisma, galera, significa separação. É o momento que aquela igreja que tinha uma concepção toda fechadinha, ela é dividida. E essa igreja, ela vai ganhar 2 denominações e 2 doutrinas, e aí a gente vê a prática dessa divisão, que é a primeira, a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ter como liderança o Papa, e a gente vai ter a Igreja Ortodoxa Grega, que aí a gente vai ter um patriarca bizantino. Isso é a cisma do Oriente, o momento que há essa divisão mesmo. Só que esse Império Bizantino, ele vai entrar em decadência. E essa decadência é provocada por uma série de fatores. Dentre esses fatores, a gente vai ter as lutas pelo poder político, a gente vai ter também as divisões religiosas, a expansão islâmica e o estabelecimento de rotas entre o Oriente e o Ocidente. É aquele momento que o Ocidente começa a perceber que tem uma série de coisas no Oriente que dá para cooptar e que é extremamente importante
para o crescimento do Ocidente. Nesse sentido, galera, essa decadência ela vai ser dividida em três partes. No primeiro momento, a gente tem o século VII ao século VIII, que é o momento das invasões bárbaras, né, a invasão dos bárbaros e dos árabes. No segundo momento, a gente vai ter exatamente esse momento das rotas comerciais, no século XI ao século XIII, são as cruzadas. E por último, em 1453, quando a gente de fato, a queda do Império Bizantino, é quando o Império Bizantino ele é conquistado pelos turco-otomanos. A gente vai ter a queda do Império Bizantino, consequentemente um marco gigantesco para a história, porque a gente vai ocorrer a passagem da Idade Média, né, para a Idade Moderna. E a cultura, galera. Falou de Império Bizantino, a gente não pode negar a cultura. A gente tem duas imagens bem clássicas. Primeiro, a Catedral de Santa Sofia. A Catedral de Santa Sofia, ela se comparada em termos de recursos utilizados, a gente pode comparar as pirâmides do Egito, em termos da riqueza investida. E a gente também tem os mosaicos. Os mosaicos é uma das maiores características do Império Bizantino em termos de arte. Uma característica é o seguinte, olha, as imagens elas estavam sendo proibidas. Enfim, né? Entretanto, os mosaicos, eles eram liberados pela igreja. Eles não chocavam a igreja. Por quê? Porque segundo as pessoas que produziam, esse mosaico ele não é a figura propriamente dita, mas como o mosaico ele é uma junção de pequenas peças, ele apenas traz uma alusão à imagem e não a imagem, a figura exatamente. Eu não sei se vocês entenderam, se eu deixei bem claro, mas é isso, olha, o mosaico tá liberado, mas as imagens são proibidas. A gente não pode, de forma alguma, manter a ideia a simbologia de estar ali praticando a nossa fé através de uma imagem. É importante lembrar, galera, que essas imagens que foram tanto criticadas durante esse período eram as imagens que eram produzidas dentro dos próprios mosteiros, e esses mosteiros vendiam essas imagens. Então, assim, isso para o imperador significava uma ideia de poder, de corrupção dentro da própria igreja, né? Porque a igreja estava vendendo essas imagens. Então isso é uma das características que a gente já falou até aqui, que é da iconoplastia, né? Dessa negação das imagens. E aqui, galera, a cultura bizantina, só pra gente finalizar mesmo, a gente também tem a literatura, que os caras têm uma produção, chegou a produzir cerca de 3.000 obras. Essas obras, parte delas tem um cunho religioso e são inspiradas na tradição romana, né? Naquela ideia dos textos da literatura clássica. E na pintura a gente também tem essa ideia do mosaico, e esses mosaicos, bem como toda a pintura do período, eles tinham algumas características que eu deixei aqui para vocês terem uma dimensão. Uma dessas características é exatamente o uso de algumas cores, que é o azul, dourado e vermelho. Então vocês vão ver que essas imagens, grande parte delas tem esse domínio dessas cores. Eles utilizavam muito os temas religiosos e políticos, a ausência de uma paisagem no fundo. Então são algumas dessas características. Eu espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo, e a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte desse período, mas agora estaremos falando dos árabes. Isso mesmo, galera, estaremos falando de como se deu os árabes, a questão do islamismo, de como se deu toda essa questão aí. Beleza? E aí a gente fecha o conteúdo. Forte abraço, no mais, respeita a nossa história. Valeu, galera!